Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Muitos de nós já ouviu falar sobre os benefícios para a saúde da prática regular da meditação, da prece e dos pensamentos positivos. E aqui mesmo no programa esse tema já foi bastante abordado. Hoje nós iremos falar de uma novidade incrível lançada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas antes, nós vamos elevar juntos os nossos pensamentos, ouvindo uma psicofonia inédita na voz de Chico Xavier, realizada em Pedro Leopoldo na década de 50. Meus amigos, conosco a paz do Senhor Jesus. Celebrando hoje a coletividade espírita, o 86º aniversário da desencarnação de Allan Kardec, será justo erguermos um pensamento de carinho e gratidão em homenagem ao codificador de nossa doutrina, cujo apostolado nos religou ao cristianismo simples e puro, descortinando amplos rumos ao progresso da humanidade. Recordando-lhe a memória, não refletimos apenas no alvião renovador que a sua obra representa, na desintegração dos quistos dogmáticos que se haviam formado no mundo pelos absurdos afirmativos da religião e pelos absurdos negativos da ciência, mas também na luz de esperança que o seu ministério vem constituindo há quase um século para milhões de almas que vagueavam perdidas nas trevas do materialismo, entre o desânimo e a desesperação. O Espiritismo hoje marcha vitoriosamente na Terra, traçando normas evolutivas e colaborando por isso na edificação do mundo novo. Entretanto, nas elevadas realizações com que se exorna, particularmente em nosso vasto setor de ação no Brasil, é imperioso não esquecer o apóstolo que muitas vezes, entre o apodo e a incompreensão, batalhou e sacrificou-se para ser fiel ao seu augusto destino. Saudando-lhe a missão venerável, pedimos vênia para sugerir, por vosso intermédio, a todos os nossos companheiros de ideal, localizados em nossas múltiplas arregimentações doutrinárias, a criação de núcleos de estudo das lições basilares da codificação, com o aproveitamento dos companheiros mais entusiastas,
sinceros e responsáveis de nosso movimento libertador, a fim de que as atividades tumultuárias, seja na composição do proselitismo ou no socorro às necessidades populares, não abafem a voz clara e orientadora do princípio. Na distância de 86 quilômetros além do nascedouro, a fonte estará inevitavelmente contaminada pelos elementos estranhos que se lhe agregam ao corpo móvel. Não descuidemos assim da corrente cristalina do manancial de nossas diretrizes, instituindo cursos de análise e de meditação para todos os aprendizes de boa vontade. Estudemos e trabalhemos, amemo-nos e instruamo-nos. Para melhorar a nós mesmos e para soerguer a vida que eclode soberana junto de nós. A obra gloriosa do codificador trouxe como sagrado objetivo a recuperação do amor e da sabedoria, da fraternidade e da justiça, da ordem e do trabalho entre os homens para a redenção do mundo. Não lhe olvidemos, pois, a salvadora luz, e acendendo-a em nossas próprias vidas, repitamos reconhecidamente: salve Allan Kardec. Aceitai, meus amigos, a visita fraterna do vosso companheiro Leopoldo Cirne. A doutora Antônia Marilene da Silva, médica cardiologista e membro da Associação Médico-Espírita do Distrito Federal, trouxe na última edição da Folha Espírita uma novidade incrível. A Sociedade Brasileira de Cardiologia se propôs a formular um novo paradigma no tratamento das doenças do coração. Em 2019, de acordo com a entidade, ocorrerão 400 mil mortes por causas cardiovasculares. É importante notar que o coração mata 2 vezes mais do que todos os tipos de câncer, 2,5 vezes mais que acidentes e mortes decorrentes de violência e 6 vezes mais do que infecções, inclusive causadas pela AIDS. Pensando nisso, a entidade apresentou em seu 75º congresso, no último mês, a primeira diretriz brasileira sobre prevenção, espiritualidade e saúde. Essa diretriz foi elaborada pelo Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular e é inédita e mostra uma abordagem completamente nova na atuação do profissional da área de saúde. Mas o que isso significa na prática? É falar de religião com o paciente? Isso é ético? Realmente espiritualidade é importante em um atendimento médico? A médica americana Christina Pulkaski, que foi quem criou em 1992 o primeiro curso de saúde e espiritualidade na Escola de Medicina da Universidade George Washington, afirma que a espiritualidade é uma parte do ato de cuidar dos pacientes. Ela diz que esse cuidado tem por objetivo restaurar o coração e a humanidade nos cuidados de saúde, por meio de treinamento de médicos e de outros profissionais da saúde, para integrar plenamente a espiritualidade no seu trabalho profissional com os pacientes. O psiquiatra e diretor do Centro para Estudos de Religião, Espiritualidade e Saúde da Universidade de Duke,
Harold Koenig, que já esteve no Brasil se apresentando por 2 vezes nos congressos da AME Brasil, os Medinesps, em seu livro Manual de Religião e Saúde, define espiritualidade assim: é uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos além do tangível, um sentido de conexão com algo maior que si próprio, podendo ou não incluir uma participação religiosa formal. Koenig fala também do coping religioso. Coping é uma palavra inglesa que significa enfrentamento. Então, é o uso das crenças religiosas na resolução positiva de problemas e na prevenção de consequências emocionais negativas em situações estressantes, como uma doença. Mas o coping pode ser também negativo, quando essa religiosidade do paciente traz um sentimento de que a doença é uma punição, é um castigo. A verdade é que esse profissional de saúde, para incorporar essa nova abordagem e se tornar apto a compreender e auxiliar o seu paciente na dimensão espiritual, precisa compreender bem várias coisas. Para um paciente, a religiosidade pode ser um evento social, apenas exterior, sem incorporar na sua rotina os ensinamentos que ele vai adquirindo. Já para um outro paciente pode ser algo que ele vivencia no dia a dia, porque ele põe em prática os ensinamentos religiosos. Em cada caso, o profissional deve saber como trabalhar o aspecto espiritual a fim de fortalecer esse paciente. Ações simples, como um olhar amigo do médico, saber ouvir as queixas do paciente, estimular o contato com a natureza, a leitura de livros edificantes, ou simplesmente dar um aperto de mão para esse paciente dizendo: estamos juntos nessa. O profissional precisa transmitir confiança, positividade nos seus conselhos. E para isso há a necessidade do próprio profissional analisar como anda a sua espiritualidade na sua própria vida. Já faz tempo que espiritualidade e a ligação com saúde tem sido tema em revistas, em artigos, em congressos médicos, demonstrando como as práticas religiosas, o cultivo da prece, da meditação, o exercício de virtudes como aceitação, perdão das ofensas, a prática de atividades voluntárias, de fato promovem o equilíbrio orgânico. O pesquisador brasileiro Giancarlo Lucchetti, da AME Juiz de Fora, enfatiza a importância da abordagem da espiritualidade pelos médicos para permitir que o próprio paciente, que muitas vezes já possui alguma religiosidade, utilize as suas crenças para lidar com os desafios da doença. A nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia traz dados relevantes das pesquisas mais recentes em saúde e espiritualidade, mas também elabora um passo a passo de uma coleta de uma história espiritual do paciente, que é uma etapa super importante para que esse médico seja bem-sucedido no seu trabalho. Claro que os profissionais mais céticos encaram com estranheza esse procedimento, já que é, na verdade, algo muito bem conhecido e praticado pelos médicos espíritas. Koenig, no livro Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade, traz uma sugestão de roteiro para a coleta dessa história espiritual do paciente, através de perguntas simples. Por exemplo, as suas crenças religiosas oferecem conforto ou são fonte de estresse? Você tem crenças espirituais que podem te influenciar nas decisões? Você é membro de alguma comunidade espiritual e ela oferece suporte para você? De acordo com um cardiologista americano, Bernard Laun, que é vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1985 e criador do desfibrilador cardíaco, que salva vidas no mundo todo, é nessa coleta da história do paciente que está o alicerce do relacionamento humano entre paciente e médico. E uma relação mais humana é tão importante e tem tanto poder de cura quanto os melhores métodos de diagnósticos e de tratamentos. Não só os pacientes serão beneficiados com essa nova diretriz, mas também os próprios profissionais, que atualmente estão pressionados pelo sistema de saúde. Se quando esse profissional, lá atrás, escolheu a medicina como profissão, pensou que poderia ajudar pessoas,
mas hoje ele se encontra exausto, apenas elaborando diagnósticos, pedindo exames, uma forma tão limitada de exercer a sua missão. O contato com a espiritualidade dos pacientes pode fazer renascer os seus ideais de médico. Conforme a doutora Antônia Marilene nos fala, este é o primeiro passo de uma longa trajetória. A doutora Marlene Nobre, iniciadora do movimento médico espírita, dizia: especialistas passaram a enxergar o ser humano de forma integral, conectado a uma grande rede invisível que engloba todas as coisas, do micro ao macrocosmo, e não tem nenhum pudor em reconhecer a complementaridade entre ciência e religião, valorizando a integração da espiritualidade na vida humana. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Quem não quer ser feliz? Mas o que é felicidade? Se consultarmos no dicionário, encontraremos algumas definições, como, por exemplo, estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito, alegria, contentamento, fortúnio, júbilo, acontecimento ou situação feliz ou alegre, sorte, sucesso, ventura. Alguns de vocês que nos assistem podem estar pensando: eu sou feliz. Outros, ao contrário, dirão: felicidade não é para todos, minha cara. E outros ainda poderão estar pensando: não existe felicidade neste mundo, principalmente nos dias de hoje tão conturbado. Em torno deste tema, André Luiz, no livro Sinal Verde, nos traz importantes reflexões. A primeira delas é: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos naquilo que amamos. Vale aqui uma pergunta: o que amamos? Obviamente, amamos nossa família, nossos amigos, etc. Mas não é sobre este tipo de amor que André Luiz nos alerta. Vou tentar ser mais clara. Todos nós amamos fazer coisas, nos apegamos a formas e atitudes que consideramos boas para nós, corretas, que nos dão prazer, que nos satisfazem e que nos mantêm seguros. Mas quantas destas coisas realmente nos fazem felizes? Conheço mulheres que seguem verdadeiros rituais para terem suas casas impecáveis. Rituais estes que às vezes afastam aqueles que elas mais amam, porque se mostram implicantes e até grosseiras, tudo em nome do amor que elas têm em manter a casa impecável. Uma coisa que muita gente tem se apegado hoje em dia e dedicado tanta atenção são as telinhas dos celulares. Uma febre, uma paixão, verdadeiro casamento para muita gente, considerando que a conexão para alguns se mantém até durante a noite. Qual tem sido o foco de nossas atenções? Do que não abrimos mão ultimamente? Somos apegados a quê? Será que se desapegarmos um pouco, não nos sentiremos mais livres e, em consequência, mais felizes? Afinal, a felicidade pressupõe liberdade e não combina com escravidão. Vejam que nos dois exemplos, o que temos aí é o apego, a aflição, a angústia, a ansiedade. Portanto, sinônimos que nada têm a ver com felicidade. Outra verdade bombástica que André Luiz escreve é: quem se aceita como é, doando de si a vida que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera. Me preocupa ver como nos dias atuais tanta gente sofrendo pelo fato de não se aceitar. Infelizmente, a comunicação em massa por meio dos diversos tipos de mídia, em especial a rede da internet, favorece a disseminação de ilusões completamente desprovidas de sentido e concretude, que tem levado jovens às últimas consequências devido à não aceitação de si. Não se aceitam e não se amam. Modelos de beleza e de sucesso são exibidos e impostos goela abaixo aos despreparados adolescentes, jogando-lhes na cara o quanto são torpes e idiotas por não se enquadrarem nesses modelos surreais.
E justamente por não possuírem a personalidade formada em padrões sólidos, baseados em conhecimento próprio e amor, esses irmãozinhos e irmãzinhas terminam por desenvolver grandes complexos de inferioridade e rejeição. Por outro lado, não somente os jovens que sofrem da falta de aceitação, são os que sofrem da falta de aceitação de si próprios. Importante lembrar que todos trazemos no nosso inconsciente um acervo considerável de realizações das quais não temos motivo algum de nos orgulhar. Viajantes do tempo como somos, acumulamos as experiências e conhecimentos que nos sustentam nessa jornada, mas também retemos culpas e cobranças por todo o mal que fizemos. A dificuldade em lidarmos com estes egos do passado, que habitam dentro de nós, encontram nas emoções e sentimentos presentes razão que muitos encontram para não se aceitar, e daí se fecham e não criam ambiente íntimo para deixar a felicidade entrar. Neste caso, convém ponderar que Deus nos concedeu o esquecimento do passado quando reencarnamos. Foi exatamente porque, por mais que tenhamos errado nas vidas passadas, o presente nos traz uma oportunidade novinha e assim ajustarmos as nossas contas com o passado. O remédio eficaz nas duas situações é doar o melhor de si, mesmos em benefício dos outros. No caso dos mais jovens, desenganados no torvelinho das ilusões e utopias, compete à família orientá-los, fortalecendo-os na base da educação e do amor por meio da prática, desde a infância, do amor aos mais necessitados. O ideal é levá-los a realizar trabalhos filantrópicos ou de ajuda coletiva, fazendo-os enxergar que ele, apesar de não ser perfeito, é importante para muitas pessoas. Em relação a nós adultos, que teimamos em acalentar pensamentos negativos de derrota, pensemos no muito que podemos fazer para minimizar a dor do outro. Além de trabalhos voluntários de benemerência, por que não prestarmos mais atenção aos semelhantes que partilham conosco dia a dia? Já pensaram como nosso colega de trabalho ficaria grato se nos dispuséssemos a ouvi-lo num desabafo ou dar-lhe um abraço de solidariedade num momento delicado da sua vida? Pensemos bem, às vezes não fazemos isto nem com o marido, nem com a mulher e pior, nem com os filhos. Como queremos ser felizes assim? Felicidade é um estado de espírito, é estar bem com a gente porque estamos fazendo o nosso melhor. Estamos sendo úteis e fazendo a diferença para o outro. Chico Xavier costumava se declarar muito feliz. E quem conhece a sua bibliografia sabe que sua existência foi 100% dedicada ao próximo. Sua alegria era fonte inesgotável de luz. Ninguém duvida disso. Então, gente, vamos pensar nisso e até o próximo encontro. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre a utilidade das ferramentas e instrumentos no dia a dia da vida, conforme redação do Momento Espírita, baseado no livro das Invenções de Marcelo Duarte. Desde eras primitivas, nós, seres humanos, aprendemos a desenvolver ferramentas e instrumentos para facilitar o trabalho e tornar nossa existência menos árdua. Das primeiras lascas de pedra utilizadas para cortar, desbastar e raspar, até os aparatos tecnológicos mais modernos que agilizam atividades e operações, vimos empregando nossa inteligência no desenvolvimento e na criação de soluções para problemas e desafios. Porém, da mesma forma que criamos essas ferramentas para alavancar o progresso, uma parcela de nós, movidos por ganância, orgulho e egoísmo, nos servimos delas
para nos impor sobre os demais, para humilhar, destruir, roubar. Criamos um machado para cortar troncos e abrir picadas na mata, possibilitando nos deslocarmos com mais desenvoltura. No entanto, alguns de nós o utilizamos para agredir e matar companheiros de jornada, a fim de lhes roubar os frutos do seu trabalho e esforço. Criamos a escrita, com ela escrevemos leis, cânticos, livros e poemas maravilhosos. Outros de nós a utilizamos para assinar sentenças de morte e registrar ofensas e injúrias. Com o avião, vencemos os ares e encurtamos distâncias. Contudo, quando nós voltamos para a guerra, vimos nele a ferramenta perfeita para lançar bombas sobre as cidades e povoados, matando milhões de pessoas. Desenvolvemos medicamentos para aliviar dores, curar e diminuir o sofrimento humano. Homens maliciosos nos utilizamos de algumas dessas substâncias. Para quê? Para criar mecanismos de fuga da realidade, produzindo-as em larga escala, auxiliando a viciar milhões de seres que se perderam no consumo indiscriminado de drogas. A invenção da roda e posteriormente do automóvel facilitou o nosso deslocamento, também o transporte de cargas, impulsionando o progresso. Alguns de nós, inebriados pela velocidade, perdemos a vida em corridas e rachas sem sentido, movidos pelo prazer ilusório que a velocidade proporciona. A internet foi criada para resguardar pesquisas e importantes documentos de eventual destruição. Com o tempo, foi aberta ao público para que pudesse ser utilizada na troca e armazenagem de dados importantes. Hoje, vários de nós a transformamos em repositório de inutilidades e coisas sem sentidos, que ocupam milhões e milhões de páginas virtuais. As redes sociais possibilitaram aproximar pessoas que se encontram fisicamente distantes, mas as usamos para veicular notícias falsas, ódio e agressões, frutos da intolerância, preconceitos e fanatismo de todo tipo, afastando não só familiares, mas também amigos. Outras tantas ferramentas e instrumentos estão à disposição da humanidade para fomentar o progresso. A forma como as utilizamos depende do nível evolutivo daqueles que delas fazem uso. Que possamos estar atentos à forma como nos servimos do que temos, das oportunidades que recebemos para fazer o bem e espalharmos exemplos de amor a Deus e ao próximo, exatamente como nos foi ensinado há milhares de anos, ou pelo menos há 2000 anos, pelo Mestre Jesus. Pensemos de que maneira estamos nos servindo desses talentos que a divindade nos permitiu criar, inventar e obter, e busquemos deles nos servir somente para o bem, para coisas grandiosas, próprias de todos nós que fomos criados por um Deus de amor e paz. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui. Mandem os seus comentários, sugestões de temas para o nosso programa no nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.